A paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que entrou nesse pão diário para escutar uma palavra de Deus para a sua vida. Pão diário, alimento espiritual para a sua vida. Eu me chamo Rodrigo Winkler e quero estudar com você uma palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Diz assim esta passagem bíblica: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Amém? O tema para a mensagem de hoje é: bebam da sua cisterna. Bebam da sua cisterna. Ou seja, bebam das águas da sua cisterna. Imagine como o mundo seria diferente se todos cumprissem o 7º mandamento. Em Êxodo 20, versículo 14, diz: não adulterarás. Imagine quantos divórcios teriam sido evitados se o adultério nunca fosse cometido. Imagine quantos pais ainda estariam em casa para criar os seus filhos. Veja, esse mandamento está entre os 10 mandamentos de Deus. Aqui eu quero fazer um parênteses. Quando a passagem de Provérbios nos diz para bebermos da água da nossa cisterna, que brotam do nosso poço, do nosso próprio poço, existem algumas interpretações relacionadas a esse versículo. Claro que temos que ver o texto e o contexto para chegar à melhor interpretação. Mas podemos dizer que se você é um crente luterano, se você é um crente protestante, se você é um crente pentecostal, você tem uma fonte de água onde você bebe, uma fonte onde você alimenta a tua vida espiritualmente. E a água dessa cisterna, ela está na tua igreja, aonde você foi inserido por Deus. Se essa tua igreja, ela prega a verdade do Evangelho, eu digo a você, fique na tua igreja. São muitas as pessoas que gostam de pescar em aquários e trazer as pessoas que já estão caminhando com Cristo para um outro lugar para caminhar com Cristo. Mas nós não trocamos de família a toda hora, porque a nossa família nos machucou, porque a nossa família não entende o que eu estou querendo dizer, como eu sou, entre outras coisas. E trazendo aqui para o texto de hoje, quando eu digo para bebermos da nossa cisterna, eu quero especificamente falar a você com relação ao casamento, ao divórcio, ao adultério, ou seja, ao 7º mandamento. Há muitas coisas que ele pode identificar como muito importante, mas os 10 mandamentos são coisas que Deus quer que saibamos, pois realmente eles importam para Deus. E se ignorarmos esses mandamentos, estaremos espiritualmente feridos e colocando nossas vidas em destruição. Em Êxodo 20:14 diz: não adulterarás. Então Deus falou a respeito do assunto do sexo ilícito e do sexo lícito. Cometer adultério é ter sexo com alguém que não seja seu marido ou sua mulher. Isso é chamado de sexo ilícito. Se você é casado e tem relacionamento fora do casamento, isso se chama adultério. Se você não é casado, não é casada,
e tem relacionamento sexual, isso se chama fornicação. Entendo que a cultura secular pegou o assunto do sexo, definiu o significado do jeito que eles querem, definiu o significado do que ele é e do que não é, e redefiniu a maneira de como ele é visto. Mas eu quero dizer para você, meu querido, para você, minha querida, que para Deus o significado continua sendo o mesmo. Como resultado, a igreja perdeu o controle nesse assunto. Então, vamos voltar ao princípio e, sem receios, entender que o sexo não é pecaminoso ou mal em sua essência. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus criou o sexo e não há necessidade de nos sentirmos embaraçados se ele for feito de maneira que Deus definiu. E qual é essa maneira, meu irmão Rodrigo? A maneira correta é dentro de um casamento, dentro de princípios que Deus estabeleceu e nos ensina. Casados com seu esposo, com sua esposa, dentro da segurança e proteção do casamento, Deus pode abençoar o sexo. Você sabia que isso é possível? Ele pode abençoar isso, mas novamente deve ser feito dentro do seu casamento, entre um homem e uma mulher, e não em uma outra qualquer variação. Nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, temos que fazer aquilo que Deus nos ensina. Muitas vezes é por isso que o mundo vai mal, porque as pessoas desagradam a Deus, fazem as coisas erradas e depois, muitas vezes, querem culpar a Deus pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Escolhas erradas trazem resultados que não esperamos. Tudo aquilo que plantarmos, certamente colheremos. Amém, meu irmão? Vamos estar orando agora pela tua vida. O tema que nós estudamos aqui, então, é beba da água da tua cisterna. Tenha relacionamento sexual com a tua esposa, com o teu esposo. Vá à tua igreja, se é uma igreja que tu saiba que pregue a verdade da palavra de Deus. Deus nos insere num contexto para que nós venhamos a abençoar pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu estou a orar por cada vida que está aqui comigo agora neste momento, ou posteriormente assistindo, vendo esse pão diário, Senhor. Eu quero que o Senhor venha abençoar. Humildemente eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Derrama das tuas bênçãos, Pai. Faça com que o entendimento do Senhor com relação ao casamento, ao ato sexual lícito, venha a ser entendido por esse irmão, por essa irmã. Muitas vezes as pessoas querem ter relacionamento com várias pessoas. E isso é desejo da carne. Nossa carne e nosso espírito militam um contra o outro. E nós temos que alimentar mais o nosso espírito. Certa vez uma pessoa disse que tinha um cachorro sendo alimentado de um lado direito e um do lado esquerdo. O do lado esquerdo era espiritual, o do lado esquerdo era carne. Aquele cachorro que mais era alimentado é o que vencia a batalha. Eu peço a ti, meu irmão, que você venha alimentar mais esse cachorro, alimente esse cachorro espiritual, que é o teu espírito, esse cachorro que vai fazer com que seja refletido em sua carne as bênçãos do Senhor. Não diga sim para a sua carne, pois os desejos da carne são passageiros. A alegria que a carne nos traz é temporária. A alegria que o mundo nos mostra é temporária. Mas aquilo que Deus nos dá, um casamento na sua presença, um casamento fiel, andando no caminho do Senhor, esse casamento será duradouro. Eu estou há 27 anos com a minha esposa. Não tenho nem 50 anos ainda.
Então eu sei que não é fácil para muitas pessoas, tendo em vista que o mundo ensina outras coisas hoje em dia e tudo parece muito fácil. Mas a família é a célula da sociedade e é na família que o inimigo quer atingir as nossas vidas, porque desestruturando uma família, ele consegue desestruturar a sociedade. Queremos estar orando pela nossa família, pelas nossas sociedades, pelos nossos governantes, que o Senhor venha abrir para os olhos espirituais de cada pessoa, que caia por terra todo levante das trevas sobre a vida de cada um, principalmente sobre o teu Brasil. O Senhor tem promessas para a nossa nação, que será um celeiro da tua palavra para todo mundo. Eu abençoo a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Vou ficando por aqui com mais este pão diário. Voltamos amanhã, querendo Deus. Amém?